Graça e paz, povo lindo. Quem vos saúda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Neste sábado, estarei trazendo mais um dos milagres de Jesus Cristo, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Vamos para a Bíblia? Marcos 1, versículo 21. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, versículo 24, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Versículo 25. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Versículo 26. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27. E de todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amados, a cura do endemoniado na sinagoga em Cafarnaum é um dos milagres de Jesus Cristo relatado em Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Também se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. De acordo com os dois evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas, no sábado, ou seja, no 7º dia da semana, Jesus Cristo e seus discípulos foram para Cafarnaum, e Jesus começou a pregar. As pessoas ficaram maravilhadas com seus ensinamentos, pois ele os ensinava com autoridade e não da forma dos doutores da lei. Neste momento, um homem que estava na sinagoga e que estava possuído por um espírito maligno, gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem.
Jesus aqui nos deixa um ensinamento importante, que não devemos ficar entrevistando demônio, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Jesus Cristo não dava ibope para Satanás, pois ele sabe qual a verdadeira missão de Satanás. João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Pois está escrito que Satanás é o pai da mentira e homicida desde o início da criação. Conforme o Evangelho de Marcos, as pessoas ficaram novamente espantadas e perguntaram umas às outras: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele manda aos próprios espíritos imundos e eles lhe obedecem. Notícias sobre Jesus então se espalharam por toda a região. Amados, cada evangelho nos mostra uma personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos nos mostra o Jesus Cristo servo, o que veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este mesmo Marcos irá narrar o primeiro milagre de libertação de Jesus Cristo. Versículo 21. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus Cristo nasceu em Belém da Galileia e se criou em Nazaré, e depois foi morar em Cafarnaum. Mateus 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus Cristo ensinava a palavra de Deus, e alguns cristãos ignorantes são contra a teologia. Teologia é a doutrina que estuda a pessoa de Deus, o grande eu sou. Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois tanto o Pai como o Filho sempre exaltou o povo ao conhecimento. Segunda Pedro 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 22.
maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A primeira pregação de Jesus Cristo foi uma passagem do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. As pregações de Jesus Cristo sempre foram simples e objetivas, não como alguns pregadores atuais que mudam de voz quando estão com o microfone na mão. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Jesus Cristo sempre curava e libertava pelo poder da palavra, pois tem muitas enfermidades que são espirituais. Primeiro, as pessoas são libertas e só depois curadas. Marcos 9, versículo 25. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Versículo 24, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Olha só o tamanho da cegueira espiritual dos religiosos. Os demônios afirmavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, enquanto os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época os condenavam e chamava de blasfemo. Marcos 5, versículo 7. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. As trevas, ela não suporta a luz e o brilho do Espírito Santo. Versículo 25. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. As trevas não resistem à luz, pois a luz é soberana. Quando ela chega, as trevas têm que partir em retirada. É assim que o cristão tem que mostrar a sua
autoridade, expulsando os espíritos imundos e não humilhando o seu próximo. Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Jesus Cristo já nos deu poder e autoridade. Agora é só nós, os cristãos, se consagrar e colocar os dons em prática. Quando o homem e a mulher são cheios do Espírito Santo, eles têm poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Lucas 10, 19. E eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando o homem e a mulher são selados com o Espírito Santo, toda opressão maligna é despedaçada e o nome de Deus é glorificado. Versículo 27. E todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Jesus Cristo prometeu que todos os seus discípulos iriam fazer sinais maiores que o seu. Então é só nós tomarmos posse. Mateus 9, versículo 33. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Todos os servos do Senhor que faz a obra nos lares e nos hospitais têm testemunho de cura, ressurreição, salvação e libertação para contar. Versículo 28. E logo ocorreu a fama por toda a província da Galileia. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Esta promessa não foi de João, nem de Pedro, ou dos outros apóstolos, e sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, e nenhuma das suas promessas cairá por terra. Depois desta promessa, Deus usou Pedro para curar um paralítico e para ressuscitar Dorcas. Depois usou Paulo para curar um paralítico em Listra e para ressuscitar
Eutico. O que Deus espera de mim e de você é a nossa proatividade, é nós se dispor a fazer o seu ide, assim como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.